esse item, referências normativas que vocês receberam, eu vou começar dizendo que copiar ipsis literis, isto é, tal e qual, de fontes existentes, é considerado plágio. Somente em citação direta é possível escrever partes estritamente necessárias de uma obra publicada, obrigatoriamente indicando os autores ou o autor, o ano da publicação e a página. Uma citação de até 3 linhas deve ser precedida e finalizada com aspas. Com mais de 3 linhas, a citação deve ser afastada, isto é, recuada da margem esquerda por 4 centímetros. A pontuação menor da usada no texto em elaboração e citação do autor, do ano e da página. Exemplo que vocês receberam. A conversão direta da energia solar em eletricidade através de módulos fotovoltaicos, geradores de energia elétrica completamente automáticos, que transformam a luminosidade solar em energia elétrica, quando exposto à luz do dia, mesmo em dias nublados, é a maneira mais simples de geração de energia elétrica, sendo extremamente confiável e não poluente. Quem disse isso foi Ederich, que é o último sobrenome dele, no ano de 1993, na página 26, de uma revista de energia. Então, o nome da revista é Força Energética. Então, é o nome da revista que vem negritado lá nas referências e não o título. Vamos então aqui, vocês têm o exemplo que vocês receberam, como citar o autor, o ano, a página. Exemplo, na lista de referências, vocês vão colocar o último sobrenome do autor, vírgula, aí só a primeira letra do prenome, que é maiúscula. Aí vem o título, energia solar, eletricidade ou água quente, força energética. É o nome da revista, como eu mostrei, deve ser em negrito e não o título como em livros, que é o título do livro que vem em negrito. Isso lá nas referências após a conclusão. Porque quando você revisa a literatura, que é o número 2 do projeto, você já tem que pegar todos os dados, fazer a anotação de todos os dados de onde você retirou aquilo que você escreveu no referencial teórico. Todo o conteúdo que você escreveu no referencial teórico. Senão depois você tem que voltar para procurar tudo novamente, possivelmente você não encontra o livro, porque está emprestado da biblioteca, seja de onde for. Ou então até o autor pode ter retirado o artigo do ar. Conforme as referências normativas da BNT, eu vou repetir definições. Citação direta é uma menção no texto de uma informação extraída de outra fonte, obviamente, seja de livros, de tese, dissertações, artigos, etc. A citação direta é a transcrição total ou também textual dos conceitos do autor consultado. Como, por exemplo, este exemplo foi retirado do próprio livro de MC, de Metodologia Científica. Apesar das aparências, a descrição do logocentrismo não é uma psicanálise da filosofia.
Aí então aparece Derrida, que vocês têm aqui, não é? Neste material que vocês receberam, Derrida, que escreveu isso em 1967, na página 293. Agora, o que é uma citação indireta? É a transcrição livre do texto do autor consultado, isto é, parafrasear o texto do autor, escrevendo com vocabulário próprio, como, por exemplo, o trabalho em fase de elaboração. O que são supressões? São partes da citação direta que não necessitam constar no seu projeto. Exemplo, eu não quero o início da frase. Então, eu vou usar colchete, reticências, fecha com colchete. E aí eu continuo a frase com letra minúscula, para que não tenha lugar a produção de degenerados, quer morais. Este é um texto, misérias verdadeiras, ameaças à sociedade, um texto então escrito por Souto, em 1916, página 46. Grifo nosso. De quem é o grifo? De quem transcreveu esta citação de Souto. Não é de Souto o que significa grifo? Significa esse sublinhado. Então, Souto não escreveu essa frase com o grifo, sendo sublinhado. Quem escreveu foi quem reescreveu o que Souto que escreveu, porque ele é português. Por que ele é? Porque quer Moraes, deveria ser escrito quer Morais, não é? Comportamentos morais ele quis falar aqui no caso. Então, Morais, lá em Portugal, escreve-se Moraes. Entenderam? Então, vocês têm que prestar atenção, que quando a citação é direta, você não pode modificar, mesmo que tenha erros, que aqui não é o caso de ter erros, mas mesmo que tenha um erro, se você está citando, você tem que, se é uma citação direta, obviamente. O que é uma ênfase ou destaque? Grifo, que seria o sublinhar, negrito ou itálico, etc. Mas as pessoas, quando vão fazer uma citação direta, colocam grifo, itálico, pontuação menor, aspas, mas não é nada disso. É ou grifo, ou negrito, ou itálico, ou pontuação menor. Então, tem que prestar bastante atenção no que diz a teoria, porque senão fica muito carregado. Exemplo, vou colocar aqui um exemplo de uma supressão durante o texto. Antes eu coloquei uma supressão no início, agora nós temos um exemplo então. Em 1965, a Inglaterra foi assolada pela peste. Várias cidades foram evacuadas e muitos estabelecimentos foram fechados, inclusive a Universidade de Cambridge. Em junho de 1965, como eu não quis dizer o que aconteceu ali, que não interessa para o curso de física, no caso, aqui vamos considerar isso, esse período de 1965 e 1966, então, Isaac Newton fica isolado na fazenda. E aí possivelmente é conhecido como este ano, não é? Anni Mirabilis, ou seja, Anos das Maravilhas, pois ele produz então durante esse tempo manuscritos com descobertas incríveis na matemática, na ótica, na mecânica e na teoria da gravitação. Muitos ficam preocupados porque o aluno está fora de sala de aula nessa pandemia, né, que acontece praticamente de 100 em 100 anos,
não com o mesmo vírus, porém, devemos levar isso em consideração. Quer dizer, ele criou tanto afastado da universidade que se tornou fantástico. Temos aqui ênfase ou destaque, grifo ou negrito ou itálico, etc. Então, é a citação de citação. Nós temos agora, então, a transcrição direta, que é, ou indireta, não é? Então, a citação de citação, ela pode ser uma transcrição direta ou indireta de um texto em que não se teve acesso, então, ao original, ou seja, ao livro, à tese original no caso. Porém, nós temos aqui um exemplo. O termo débito de oxigênio foi usado pela primeira vez por um fisiologista britânico, ganhador do Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia. Quem escreveu isso foi Hill, em 1922. Mas quem os citou foi Fox, Bowers e Foss, em 1989. Então, esse IN, então, Rio 1922, o IN significa aquele apude que todo mundo conhece. IN, Fox, Bauer e Foss. Então, colocando IN, nós estamos substituindo o apude. Então, quem escreveu foram os autores Fox, Bowers e Foss, num livro que citaram Hill, que disse, lá em 1922, antes, portanto, de 1989, que o fisiologista, né, um fisiologista britânico recebeu o Prêmio Nobel. Então, aqui vocês têm um exemplo de citação de citação. E quando nós temos informação verbal, o que significa isso? Se você ouviu numa palestra e não tem como você não teve material nenhum comprovante daquilo que você está citando, então você vai abrir parênteses, escrever um I minúsculo, pontinho, espaço, V, pontinho, fecha parêntese. Então isso significa informação verbal, porque você não tem o nome do autor. Outra citação, se você não tem a data da publicação, seja do livro, da tese, da dissertação, você vai de página do início ao final e não encontra de forma alguma a data, o ano de publicação. Aí você abre parênteses, coloca um S de 100, pontinho, espaço, D, pontinho, fecha parêntese, sem data. E sem local, procede-se da mesma forma. Abre parêntese, S, pontinho, espaço, L, ponto, fecha parêntese.